Ok. Boa tarde, mais uma vez, estamos aqui na sala 2, sala de zoologia, sejam todos muito bem-vindos, nós teremos a apresentação nesse nosso último dia do congresso, né, de 4 trabalhos nessa área de zoologia. Eu espero que quem esteja nos assistindo possa participar dessa troca. A gente sempre pede para que vocês utilizem o chat para caso fique alguma dúvida, então usa o chat que a gente, assim como quando quando as pessoas, os autores vierem apresentar o trabalho, a gente possa tirar a dúvida direto com eles, tá? Como eu falei, são 4 trabalhos e a dinâmica da sala ela vai funcionar da seguinte forma: nós passaremos os 4 vídeos da apresentação nesse momento inicial e logo após a apresentação do 4º trabalho, chamaremos autor por autor para que a gente possa tirar essas dúvidas, tá bom? Então, uma ótima apresentação, né, que vocês desfrutem bastante dessas apresentações dos 4 trabalhos e que, ao final, a gente volta, então, a conversar. Muito obrigado. Vamos às apresentações, então. Camilo Deolama, eu sou aluna da Universidade de Santa Cecília. Meu trabalho é uma análise comparativa da alimentação de casais de pinguins de Magalhães no Aquário Municipal de Santos. Meu trabalho teve como co-orientadora a médica veterinária Cristiane La Sálvia Nascimento e orientação da professora doutora Carolina Lincoln de Carvalho. Os pinguins de Magalhães são aves marinhas que habitam regiões da Argentina, do Chile e das Ilhas Malvinas. Eles são animais migratórios, que realizam essa migração pela costa brasileira e em alguns anos eles podem até alcançar a costa do Nordeste. Esses animais, durante essa migração, eles podem desviarem-se da rota, devido à enfermidade, devido à desidratação ou até mesmo devido à inexperiência, porque alguns deles estão realizando essa viagem pela primeira vez na sua vida. A migração ocorre através da corrente das Malvinas e também é motivada pela busca por alimento. Em setembro, esses animais chegam às colônias reprodutivas, de outubro a novembro ocorre a cópula e a incubação, e de dezembro a fevereiro ocorre a criação dos filhotes. O sucesso reprodutivo dessa espécie está ligado também à alimentação desses animais. Então, nos anos em que o sucesso reprodutivo foi baixo, identificou que houve menor abundância do alimento no mar, o que fez com que os animais gastassem mais tempo forrageando. De março a abril ocorre a muda e logo após, no mês de maio, eles iniciam a migração. Muitas instituições recolhem os animais que chegam debilitados na praia e realizam a normalização das condições fisiológicas desses animais. O Aquário Municipal de Santos, ele realiza esse trabalho, né, com a equipe veterinária e com a equipe de biólogos, e logo após a normalização dessas condições, os animais são integrados à rotina cativa. Os objetivos foram preencher uma tabela de alimentação para a fase 1 do estudo. A fase 1 é a fase que antecede a época reprodutiva e também preencher uma tabela de alimentação para a fase 2 do estudo. A fase 2 consiste na fase inicial da reprodução.
Observar também se houve diferenças no padrão alimentar entre as duas fases do estudo, né? E analisar se há similaridade entre o padrão de alimentação dessa espécie em vida livre e em ambiente cativo. Foram analisados 4 casais que fazem parte do plantel do Aquário de Santos e eles estão dispostos nessa tabela, na ordem, né? E em conjunto aí, os machos com suas respectivas fêmeas. A alimentação dos pinguins no aquário ocorre nos períodos da manhã e da tarde, todos os dias da semana. São oferecidas até 5 sardinhas por indivíduo ou 25 manjucas. A alimentação dos pinguins ocorre na ilha e as observações foram feitas a partir da área da exposição. Foi utilizada uma tabela de rotina para anotar a alimentação dos casais em cada fase. E os resultados estão apresentados a seguir. Na fase 1, que é a fase que antecede a época reprodutiva, apenas o indivíduo 264 não esteve presente em um dia das observações, como está destacado na tabela. Na fase 2, quando eles já estavam na época reprodutiva, 4 indivíduos não estiveram presentes em pelo menos um dia na ilha de alimentação. E esses 4 indivíduos estavam montando seus ninhos já nessas datas. Portanto, houve diferença na alimentação entre as duas fases do estudo. Os hábitos alimentares da espécie, sob cuidados humanos, também variou, assim como os padrões apresentados em estudos realizados com a espécie em vida livre. A atenção das equipes de aquários, zoológicos e instituições a essas variações de comportamento é importante para garantir a saúde dos indivíduos. Aqui estão algumas referências bibliográficas e eu agradeço a atenção de todos. Olá, pessoal! Me chamo Maria de Lourdes Santos Bernardes e hoje estarei apresentando para vocês sobre o tema Delineamento de perfil de mulheres atuantes no controle biológico de pragas no Brasil. Este trabalho é de minha autoria, juntamente com Mayra Laira dos Santos Almeida e Angélica Massaroli. Bom, a atuação das mulheres dentro do setor agrícola é um tema que vem promovendo cada vez mais debate. Isso é reflexo de que a contribuição feminina dentro deste cenário ela ainda é pouco reconhecida e valorizada. Até mesmo porque, durante muitas décadas, as mulheres elas não eram consideradas de desempenharem diversas atividades, tanto dentro do âmbito da agricultura, da produção agrícola, como até mesmo em outros âmbitos. E neste cenário especificamente, por muito tempo, essas atividades eram designadas apenas ao gênero masculino. Entretanto, com os diversos avanços, tanto dentro da família tradicional, como avanços tecnológicos e até mesmo as manifestações feministas, este panorama, felizmente, pode ser modificado e as mulheres puderam, pouco a pouco, conquistar o seu espaço, tanto em outras esferas, como também dentro da produção agrícola e, mais especificamente, no controle biológico de pragas. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa qualitativa acerca do tema delineamento do perfil de mulheres atuantes no controle biológico de pragas no Brasil. Este estudo foi realizado a partir de algumas entrevistas realizadas com 51 participantes, todas elas mulheres que atuam ou já atuaram no controle biológico de pragas, e foi proposto, então, a metodologia Snowball. As entrevistas, elas ocorreram, então, por meio da aplicação de um questionário, onde elas foram questionadas quanto à sua faixa etária, região residente, se possui ou não filhos, qual a quantidade dos mesmos, estado civil, formação acadêmica, ano de conclusão de curso e especialização. E ainda quanto à sua atuação dentro do controle biológico e o segmento também dessa atuação. Sendo assim, nós podemos evidenciar, então, após a aplicação do questionário, que, com relação à faixa etária, 49% das entrevistadas apresentam cerca de 20 a 29 anos,
37% delas de 30 a 39 anos, 6% de 40 a 49 anos e outros 6% de 50 a 59 anos. E apenas 2% apresentam uma faixa etária acima de 60 anos. As entrevistadas, mulheres, né, atuantes, então, dentro da área do controle biológico, a maioria delas residem hoje na região centro-oeste, totalizando 31% delas, outros 27% na região sul, 20% na região nordeste, 18% na região sudeste, 2% na região norte e uma exceção de 2% que reside hoje no exterior. Quanto ao estado civil, grande maioria delas são solteiras, apresentando então um percentual de 59%, 27% casadas, 8% delas apresentam união estável, 4% são divorciadas e apenas 2% são viúvas. Com relação à área de formação das entrevistadas, a grande maioria apresenta formação na área de engenharia agronômica, totalizando 48% das entrevistadas, e outros 46% na área de biologia. Em relação ao ano de conclusão de curso das entrevistadas, a maioria delas concluíram nos últimos 10 anos, entre os anos de 2011 e 2021, com um percentual de 77% delas, e apenas 15% entre 2000 e 2010 e outros 8% entre a década de 80 e 90. Ao final, nós podemos, então, concluir com esse trabalho que é importante, então, cada vez mais a gente realizar, né, ser realizado, então, estudos acerca do tema delineamento do perfil das mulheres atuantes no controle biológico de pragas, garantindo, assim, ainda mais oportunidade de visibilidade, reconhecimento e valorização de suas atividades, seja dentro seja fora do âmbito da produção agrícola ou dentro da produção agrícola e mais especificamente no controle biológico de pragas. Olá, meu nome é Guilherme Sementili Cardoso e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Variação vocal entre subespécies de Columbina esquamata, Aves columbite. Esse trabalho tem a coautoria de Leonardo Marques Joaquim e foi orientado pelo professor Dr. Reginaldo José Donatelli. Bom, vou falar um pouco sobre vocalizações de aves. Elas são uma expressão fenotípica muito marcante. Essas expressões fenotípicas, elas são mediadoras de diversas atividades biológicas dentro do grupo das aves. Como a gente sabe bem, as aves utilizam as vocalizações como mediador de interações sociais, agonísticas e intraespecíficas, intra e Olá, meu nome é Guilherme Sementili Cardoso e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Variação vocal entre subespécies de Columbina esquamata, Aves columbite.
Esse trabalho tem a coautoria de Leonardo Marques Joaquim e foi orientado pelo professor Dr. Reginaldo José Donatelli. Bom, vou falar um pouco sobre vocalizações de aves. Elas são uma expressão fenotípica muito marcante. Essas expressões fenotípicas, elas são mediadoras de diversas atividades biológicas dentro do grupo das aves. Como a gente sabe bem, as aves utilizam as vocalizações como mediador de interações sociais, agonísticas e intraespecíficas, intra e interespecíficas. Por meio das vocalizações, elas sinalizam para outras aves da mesma espécie ou de outras espécies, mas de maneira contundente, essas vocalizações elas são muito importantes dentro dos processos reprodutivos. É por meio destes sinais vocais que as aves encontram potenciais parceiros reprodutivos, defendem seus territórios e mediam as relações com os rivais. Portanto, a vocalização é extremamente importante nos processos reprodutivos de aves em geral. Como é uma estrutura, como é uma característica passível de variação, assim como qualquer outra característica expressa fenotipicamente, qualquer variação nessa estrutura pode acarretar uma modificação nos padrões comportamentais e, por consequência, nas taxas de sucesso reprodutivo da espécie. Por isso, a variação na estrutura vocal entre populações, entre subespécies, ou entre até mesmo indivíduos dentro de uma mesma população, pode levar a uma barreira reprodutiva pré-zigótica que culmina, em último caso, num processo de especiação. Por quê? Porque as aves não vão ser capazes de se reconhecer como sendo indivíduos de uma mesma espécie. Isso caracteriza uma barreira reprodutiva pré-zigótica. Desse modo, as aves elas podem estar suscetíveis a esse processo de especiação, mesmo quando estão em contato umas com as outras, pois não serão capazes de se reconhecer. Isso é extremamente importante dentro do grupo das aves, mas é especialmente relevante dentro do grupo da família Columbidae, o grupo das pombas. Se vocês observarem aqui, a gente tem uma foto da espécie, do indivíduo da espécie que a gente estudou, que é a Columbina squamata. Por quê? Porque essas aves elas são territorialistas, utilizam vocalizações e sinais vocais para mediar os seus processos reprodutivos e têm uma distribuição disjunta em duas populações, em duas subespécies distintas. Além disso, a vocalização dessas aves da família Columbidae, ela é inata. Portanto, ela não apresenta um template, um guia auditivo no seu desenvolvimento. Por isso, qualquer variação vocal na estrutura pode ser decorrente de alteração morfológica, de variação ecológica e não de puro aprendizado, de erro de aprendizado. Portanto, por meio desse estudo, nós avaliamos se as vocalizações dos indivíduos de Columbina squamata possuem variação vocal entre duas subespécies com distribuição disjunta, sendo elas Columbina squamata squamata e Columbina squamata ridgway. Bom, nós coletamos vocalizações de 81 indivíduos por meio de bases de dados públicas, principalmente o Xenocanto e o Macaulay Library. Por quê? Porque nós utilizamos essas duas bases de dados, pois elas tinham coordenadas geográficas bem detalhadas. Nós não utilizamos o Wikiaves, que apesar de ter uma base de dados extremamente rica, ela não possui as coordenadas geográficas exatas. Portanto, extraímos 42 vocalizações pertencentes a Columbina squamata e squamata e 39 pertencentes a Columbina squamata ridgway. Se vocês observarem aqui, Columbina squamata é a população mais ao sul, ao leste, ao sudeste, ao centro-oeste do Brasil, pegando algumas partes do Paraguai e da Argentina. E já a população de Columbina squamata ridgway, ela é situada mais ao norte da América do Sul, ficando ali na Venezuela, Colômbia e às vezes pegando até um pouquinho das Guianas.
Observem que elas são disjuntas e elas têm uma separação bem marcante. São separadas principalmente pela bacia amazônica. Bom, pois bem, coletamos essas vocalizações de bases de dados públicas e extraímos, por meio de softwares de análise de som, parâmetros vocais de tempo e frequência de cada arquivo. Esses 6 parâmetros eles são capazes de caracterizar a vocalização dessas aves e por meio desses parâmetros nós conseguimos extrair as médias desses 6 parâmetros para cada um dos indivíduos. E após extrair essa média, nós calculamos se essa média ela varia entre as duas subespécies por meio de um teste de Kruskal-Wallis. Portanto, nós esperamos encontrar uma variação contundente entre essas duas subespécies. Pois bem, a gente pode ver aqui na figura 3 o espectrograma das vocalizações das duas subespécies. Se vocês observarem aqui, o espectrograma, antes de mais nada, é uma representação gráfica do som. Ele mostra a frequência e a duração. Quanto mais elevado, quanto maior o eixo Y, mais aguda é a vocalização. E o eixo X, ele denota a duração, ou seja, o tempo. A escala de cor, preto e branco, denota a amplitude. Portanto, quanto é branco, a vocalização não apresenta som. Quanto é preto, a vocalização apresenta um som com maior amplitude. E aqui a gente consegue ver que existe sim uma certa diferença. Eu coloquei as vocalizações em mesma escala e conseguimos observar que Columbina, Esquamata e Esquamata visualmente apresenta vocalizações de maior duração e de menor frequência que Columbina, Esquamata, Ridgway. E isso foi confirmado por meio do teste de Kruskal-Wallis. Se vocês observarem aqui, ele deu significativo e observamos aqui claramente aqui nos parâmetros de frequência 1 e frequência 3 e de tempo 1. Ou seja, existem variações de tempo e de frequência. Ou seja, as vocalizações de Ridgway são mais agudas e mais lentas do que Esquamata. Por meio dessas análises, se observa que as espécies apresentam vocalização distinta, especialmente nos parâmetros de frequência. Ridgway são mais agudas e mais curtas do que Esquamata, isso que a gente conseguiu observar pela apresentação. E essa diferença, ela pode estar surgindo por quê? Porque existe uma variação morfológica decorrente da distribuição geográfica de ambas as subespécies. Nós não colocamos aqui, porém existem estudos que mostram que C. Ridgway ela tem um tamanho corporal menor do que Columbina, Esquamata. E o seu tamanho, portanto, por ser corporalmente menor, existe uma reflexão dos parâmetros vocais. Os parâmetros vocais vão ser mais curtos e mais agudos do que Columbina, Esquamata. E tais achados eles são muito importantes, pois podem modificar as relações taxonômicas dentro da espécie, indicando uma variação em um fenótipo que pode estar ocorrendo devido a uma seleção ecológica. Eu agradeço o tempo disponível, aqui estão as referências, e muito obrigado. Olá! O município de Aquidauana, estado de Mato Grosso do Sul, é um território endêmico para a transmissão da leishmaniose e é classificado como uma área de transmissão intensa, conforme o Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral do Ministério da Saúde. Este trabalho teve por finalidade
averiguar a incidência de flebotomínios e a variedade de espécies presentes em um gradiente atitudinal em uma área considerada de importância para a leishmaniose. O estudo foi realizado em uma área popularmente conhecida como Morrinho, localizada aqui no município de Aquidauana. Trata-se de um local amplamente frequentado pela população e por turistas, para práticas religiosas, lazer, entre outras. Foram realizadas capturas do vetor na região nos dias 29 de março de 2021 a 31 de abril de 2021. As armadilhas foram instaladas iniciando às 17 horas, com a retirada às 7 horas do dia seguinte. Foi realizado o uso de armadilhas luminosas modelo CDC. As mesmas foram instaladas durante 3 dias consecutivos e foram instaladas divididas por perímetros. A 0 metros de altitude, uma a leste, outra a norte e uma a sul, na encosta do morro, a 166 metros de altitude, uma a leste, uma a norte e outra a sul, e no pico do morro, a 249 metros de altitude, também uma a leste, uma a norte e uma a sul. As armadilhas foram instaladas a aproximadamente 1,20 m do solo. A escolha dos pontos cardeais foram através de sorteio. Durante a pesquisa foram capturados 586 exemplares de espécies, na qual são 327 machos e 259 fêmeas, sendo 152 na base, 151 na encosta e 283 no pico. A espécie com mais frequência foi a Lutzomia longipalpis, com 42% do total de exemplares capturados. Sua maior ocorrência foi no pico do morro, local onde há maior frequentação de pessoas que visitam ali a localidade. O Lutzomia longipalpis é a principal espécie transmissora da leishmaniose visceral. Com a constatação da presença do vetor transmissor na região, é de suma importância o cumprimento de medidas de biossegurança por parte ali das pessoas que frequentam o local, a fim de evitar uma possível contaminação. Então, esse trabalho teve a finalidade de estar direcionando e indicando às pessoas ali a importância dessa prevenção para não ser contaminado ali pela leishmaniose. Muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos que estão conosco, que participaram aí da apresentação dos trabalhos. Eu solicito só a administração, por favor, que coloque, solicito a presença do doutor Giuseppe e também da autora Luara. Se possível, colocar o título do trabalho da Luara também. Luara, boa tarde. Olá, Vamos boa lá, tarde. Podemos, Eu sou aluna da podemos Universidade iniciar. Santa Cecília. Meu trabalho é uma Só análise o vídeo, comparativa. não vídeo, por gentileza. Assim, ok, obrigado. Doutor Giuseppe, as suas considerações. Luara, sua apresentação é interessante, né? Você fala sobre a migração, mas eu fiquei com uma pequena dúvida, que eu acho que eu não sei se eu não prestei atenção, mas eu estava bem atento aqui. O trabalho de análise comparativa da alimentação de casais de pinguim de Magalhães no Aquário Municipal de Santos, tá certo? Isso. Você mostra que um casal, eles não comeram porque ele estava fazendo ninho, é isto? Isso, exatamente. Então, eu acho que você tem que dar talvez uma pequena modificada no título para deixar claro que está ligado totalmente à questão da reprodução, né? Porque a impressão que eu tinha quando eu li aqui é que você ia falar deles
um casal devia estar junto, né? E estavam se alimentando X, mas a gente não consegue ver no título que está ligado a um problema de reprodução, tá? Porque você fala que é de casais, tudo bem, casais, mas não está ligado à parte reprodutiva, pelo menos no título, né? Então, eu sugiro que seja interessante se colocar no título, se você for adiante com essa sua pesquisa, que fique claro que está totalmente ligado a uma questão de alimentação ligada à parte de reprodução. Tá certo? Para ficar claro para quem está lendo, porque alguém que tem interesse nisso, né? Ele fala assim, eu estou interessado em entender como é que é a questão de reprodução, porque eu vou estudar não sei o que lá ligado a essa parte, então eu preciso me chamar a atenção. E o título é muito importante relacionado com o que você vai fazer, tá certo? Uma coisa que eu queria entender também, que talvez você deveria, você falou que acontece uma migração que vem lá do Polo Sul e vai até o Nordeste, é isso? Não, em alguns anos ocorreu incidências até o Nordeste. Alguns animais foram resgatados no Nordeste. E por que eles sobem lá do Polo Sul para cima? Então, eles são motivados, em especial, pela busca por alimento, né? Tá. Pela busca, principalmente pela anchova argentina. Tá bom. E até onde você falou que, às vezes, de vez em quando, eles escapam e aparecem no litoral. A gente sabe disso, né? Quem também acompanha essas coisas, como curiosidade. Mas a rota migratória, quando vem do Polo Sul, ela acontece mais em alto mar, mais próximo à costa, mais para alto mar, porque se alguns saem do grupo, não importa o motivo, e vêm aparecer nas praias brasileiras, nas diferentes praias brasileiras, seria interessante que você falasse, ou mostrasse, pelo menos, que a rota dele, até para deixar mais rica a tua apresentação, tá? Que a rota acontece mais para alto mar e, por algum motivo, que você já falou qual, eles podem sair e alcançar Santos, por exemplo, né? Porque o assunto é interessante. Mas a gente tem que entender essas coisinhas que são simples, mas fazem uma pequena diferença, tá bom? É só isso. Tá bom? Me diz, Luara, é por alto mar ou mais próximo à costa? É mais próximo à costa. Mas não é muito próximo aqui da praia, entendeu? Então, está vendo como causa confusão? Sim. Entendeu? É isso. Talvez uma frase que você colocasse ou falasse. Ou talvez uma imagem mesmo também, né? Talvez fosse. Ontem eu falei a mesma coisa, né? Quem está fazendo um trabalho, ele tem que fazer um trabalho para que os outros entendam, e não só para os seus pares. Esse é o grande desafio. A gente que trabalha na área científica, fora da academia, a gente percebe muito isso. Eu posso falar porque eu vivo numa instituição de pesquisa, né? E é muito comum as pessoas falarem deles para eles mesmos. E, às vezes, a divulgação desse trabalho é importante para que os outros também possam se interessar, inclusive. Né? Não só os outros, mas pessoas que não são do meio e querem entender alguma coisa e se interessar pelo assunto, tá bom? Mas achei interessante isso, o seu trabalho. Obrigado. Tudo bem, muito obrigada. Olá, Luara, eu também tenho alguns questionamentos, né? Olá, quanto ao teu trabalho, muito bom, tá? Muito legal, né? É sempre um orgulho ver alunos da nossa instituição apresentando o trabalho, né? Então isso é muito legal. Tem algumas questões, essa coleta de dados, Luara, foi nesse ano? Isso, nesse ano. Me parece que na tua apresentação, não sei se você falou ou se estava só a data, tipo 20 de agosto, ou Estava só um mês mesmo. Então, muito cuidado, porque esse evento ele vai para a internet, ele vai para um YouTube, e a tua apresentação ela tem que ser com o tempo muito registrado. Se acontecer alguma coisa ambiental, você está registrado lá que os teus dados são de 2021, ou 2020, ou seja lá o que for. Então, algumas questões. Eu, na mesma linha do Dr. Giuseppe, eu iria, Luara, como uma sugestão,
análise comparativa de alimentação de casais, né? E você falou bastante de casais na natureza, mas você não tem dados de casais da natureza, né? Então, o que você trabalha é com animal cativo. Então, talvez o teu trabalho ele devesse única. Isso é uma dica que eu dou. Pode aceitar ou não, tá? Única e exclusiva com a alimentação em períodos reprodutivos de pinguins cativos. Pum! Porque quando você coloca de casais de pinguim, você deixa aberto, olha só o que o Dr. Giuseppe colocou, fantástico, mas eles migram e tal, e esse não é o foco do teu trabalho. Pelo que eu vi ali, você tem uma alimentação, essa alimentação ela é direcionada, vocês no aquário, você trabalha lá no aquário, estagia no aquário? Trabalho, sou estagiária. Fantástico. Quando vocês alimentam também com essa anchoviela, não sei, acho que é uma anchoviela da Argentina, ou só a sardinha brasiliensis? É a sardinha e a manjuba. E a manjuba, olha só, então, no teu próprio trabalho, você cita uma espécie argentina que você não usa no teu trabalho. Então, assim, só um pouco essa questão do foco mesmo, né? Um trabalho científico, a gente tem que ter esse olhar específico do nosso trabalho. Então, o trabalho é fantástico, você tem dados aí maravilhosos, tá? Você tem fase 1, fase 2, isso é muito legal, né? Que você consegue comparar. Você falou na tua apresentação quanto à similaridade e que apresentou diferenças entre, por exemplo, as fases de alimentação. Se eu não me engano, na fase 2 teve um pouco menos de alimentação. Foi isso? Né? Isso, eles estavam nessa fase 2, eles estavam já construindo os ninhos, né? Montando os ninhos. E aí, em determinado momento, eles deixaram de comer. O que você tem? Se eu não me engano, você tem 3 dias de coleta, né? Em 3 períodos, não foi isso? 4 dias de coleta em cada fase. Fantástico. Sabe o que faltou ali? Uma análise estatística comparando o primeiro com o segundo dia para te dar uma robustez, para você poder dizer exatamente que houve ou que não houve essa diferença significativa. Né? A gente vai ver nos próximos trabalhos que estão ali apresentados, que você vai ver, né, que com certeza você estará presente aqui com a gente, você vai ver que você já viu a apresentação, né, que um dos trabalhos tem essa questão do Kruskal-Wallis ali, então isso daí é sempre importante a gente vir com a robustez da estatística, para a estatística poder dizer para a gente que de fato houve diferença. Não adianta só a gente pegar que em 4 momentos não houve alimentação comparado com 1, 4 é uma... Sim, mas no todo, de repente, isso não dá diferença significativa. Então, isso é uma dica que eu dou, que eu acho bastante importante, tá? Então, a questão da alimentação, e na verdade era isso, parabéns, o trabalho é fantástico, né? O Aquário de Santos, para quem não conhece, aproveitar e fazer uma merchandising aqui, nós temos com várias pessoas lá online. Quando vierem a Santos, aproveitem, o aquário é muito legal, e tem pessoas da biologia que trabalham lá, não só biólogos, mas bastante, tem muitos estagiários que aprendem muito no aquário. Então, isso é um lugar que é muito bacana e é um cuidado muito grande. Então, parabéns, Luara, pelo teu trabalho e de toda a equipe aí, né, da médica veterinária, da professora Carolina, meus parabéns. Só esses pequenos ajustes que eu não dou. Tá bom? Muito obrigada. Posso falar uma coisa aí, João e Luara? Lógico, por favor. Complementando o que o João falou, o doutor João falou, é o seguinte, é muito importante quando a gente tem animal em cativeiro, e onde eu trabalho, nós temos animais em cativeiro, e a gente percebe diferenças que às vezes fogem ao nosso controle, mas quando a gente interfere em animais em cativeiro, dá diferença. Tá certo? Então, se você puder, faça uma coisinha muito simples. Você tem esse período, o próximo ano, por exemplo, a próxima temporada, faz de novo e compara. Porque, às vezes, o cativeiro impõe no animal algumas condições que fogem ao nosso controle. E a gente que interpreta. Tá? A gente tem que interpretar por que está saindo daquela forma. No nosso caso, nós temos uma série de animais em cativeiro que, de repente, param de comer. Por quê?
Nós temos vários motivos, nós temos temperatura, nós temos uma predisposição para o acasalamento, problema de saúde. Então, a gente tem que interferir muito pouco na hora de interpretar os dados, ou tentar tirar da situação alguma coisa. Por isso, se puder, faça no próximo ano, na próxima temporada, e ver se as coisas batem. Certo? Colocando a estatística que o Dr. João falou, fica 100% legal. Tchau. Tá, abração. Muito obrigada. Parabéns, Luara, mais uma vez. Obrigada. Solicito a presença da Maria Bernardes. Olá, muito boa tarde a todos. Tudo bem, Maria, maravilha. Nossa, ótimo trabalho, gostei bastante também. Doutor Giuseppe, posso começar e a gente faz na próxima você começa, pode ser? Maravilha. Okay. Gostei bastante, viu, Maria, do teu trabalho, é um belo de um levantamento, tá? Bem legal, bem atual e eu percebo que na biologia temos ainda muitos homens, sim, mas as mulheres estão dominando, fantástico, né, em todas as áreas, isso eu fico sempre muito feliz, né, é muito bacana a gente ver essa igualdade que hoje está se chegando na área, né, e trabalhos com esse tipo de levantamento que você fez são trabalhos que vão mostrando essa carinha. Eu fiquei só com algumas dúvidas, Maria Bernardes, que eu acho muito interessante, que você coloca uma análise qualitativa eu acho que no teu objetivo. Você coloca lá, pode falar, a hora que quiser. Não, pode terminar. Então, aí o que acontece? Aí você coloca uma análise qualitativa, mas o teu trabalho é muito mais do que qualitativo, ele é quantitativo. Tanto que você apresenta números, você apresenta uma porcentagem, né? Então, assim, você pode ampliar um pouquinho desse qualitativo, sabe? Quantitativo. Acho que essa é uma primeira dica que eu dou para o teu trabalho ficar melhor ainda. E eu gostaria de saber como é que você chegou nessas 51 mulheres. Como é que chegou? Então, inicialmente, o estudo ele começou a partir do círculo de conhecimento dos autores do trabalho. Então, a primeira indicação partiu entre eu, as minhas orientadoras, e aí a gente foi distribuindo para demais regiões do país. Então, a partir de uma, a gente conseguia uma outra indicação da região norte, aí outra indicação da região nordeste, e aí, a partir disso, outras iam indicando até que a gente conseguiu englobar todas as regiões do país. Tá. Eu vejo altamente rigoroso, tá? Já elogiei teu trabalho, então, ponto, né? Já fica. Agora eu vou com rigor científico. Será que quando você vai dependendo um do outro, você não está entrando num erro metodológico, né? Erro metodológico esse que você há uma dependência daquela primeira pessoa que respondeu indicar alguém. E outra, indicar alguém. Se não há essa indicação, perdão, será que você não tem órgãos? Eu sei que, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem a APRAG, que é a Associação das Pessoas que Trabalham. Lá, eles teriam todos os dados. Eu não sei se a APRAG ela é São Paulo, se é Brasil, mas você tem eventualmente a APRAG, que ela poderia ser até de 51, você poder, talvez, tá? Você chegar em 300. Nossa! Então, essa questão você tratou muito bem, eu não vi, assim, grandes problemas, né? Porque 51 no Brasil, ela é bastante interessante, mas se as pessoas não conhecem as outras, você coloca aqui 20% aqui, 30% lá, e você tem um erro lá atrás metodológico. Então, o trabalho ele é ótimo, precisamos de trabalhos assim, mas eu tomaria bastante cuidado, né, para você talvez apresentar até no início do teu trabalho a
possibilidade de um erro metodológico, porque houve uma dependência, e eu faria isso no teu trabalho, dizer como é que você chegou nas pessoas. Eu acho que essa questão é uma questão inicial extremamente importante. E aí, se eu não anotei errado aqui, você tem 46% de biólogas. É só esse mesmo? Será ou, não sei se só isso, olha só que interessante, se só isso ou se esse número não é superestimado, porque a primeira pessoa que você chamou era bióloga, aí levou para amiga dela, bióloga. Tem essa questão também. Se você pegar assim, João, me diga quantos amigos você tem. Sei lá, eu vou te responder, eu tenho 100 amigos. Quantos desses são biólogos? 80%. 80% no caso. Entendeu? Então, assim, eu até conheço químicos, por exemplo, mas comparar químicos com biólogos, eu tenho muito... Então, tomar cuidado aí com essa tua base de dados. Se você for uma instituição regulamentadora, eu acho que você teria uma assertividade, embora o teu trabalho eu achei muito bom, mas você teria uma assertividade científica maior. Essa é uma dica que eu tenho aí para você, tá bom? No mais, que você faça vários outros trabalhos dessa forma. 51 pessoas é um N muito bom. Não é fácil você dá arrumar... para iniciar bastante. Entendeu? Eu tenho acompanhado alguns trabalhos de procurar profissionais de determinadas áreas e não é fácil. Não é fácil. Então, parabéns pelo teu trabalho aí, tá bom? Obrigada. Doutor Giuseppe, por gentileza. Maria de Lourdes, eu corroboro as palavras do Dr. João, acho que ele está totalmente correto. E eu tinha notado aqui, né? Por que você não procurou as empresas e fez um questionário pelas empresas? Porque você teria números reais, né? Eu anotei aqui a Prag, tem a Prag que faz isso, trabalha com essas empresas. Então, se você entrasse em contato com a Prag e ela pudesse, você escreve, né? Eu recebo muito isso onde eu trabalho de pesquisa, a gente responde, né? Então, você teria números confiáveis, não que os seus não sejam confiáveis, tá certo? Você, na sua análise, você colocou que tem 46%, praticamente 50%, quase 50% da sua amostra, tá certo? Como o João falou. Sim, mas, sim. Se você for, a realidade talvez não seja essa, talvez a realidade seja muito melhor do que você imagina, porque você vai na fonte, que são as empresas, faz o questionário simples, coisa que não tira mais do que 5 minutos do profissional. Você teria uma coisa com qualidade. E uma coisa que achei interessante também, que o teu trabalho está na parte de zoologia, né? Ele devia estar em outra parte, talvez, de parte social, não sei. Mas tudo bem, não tira o mérito, tá bom? Tá. E isso que você fez, ele se aplica com as opiniões, as sugestões que o João está me dando, se aplica para qualquer área. Por exemplo, quantos profissionais mulheres estão trabalhando em meio ambiente? Quantos estão trabalhando na área de saúde? Não somente no controle biológico. Exatamente, não só no controle biológico, ele pode até estimular outras pessoas que estejam interessadas a fazer a mesma coisa. Tá? Você também pode fazer a mesma coisa, você pode fazer o levantamento na área de meio ambiente, na área de saúde, na área de desenvolvimento, de pesquisa, N áreas. E aí você pode comparar, olha, nós temos X% na área de controle de pragas, nós temos menos na área ambiental, nós temos mais, eu não sei. Você pode ter resultados muito expressivos que podem corroborar e mostrar para a realidade atual, que é a inserção da mulher em várias áreas do conhecimento, nas várias áreas de atuação. Tá bom? Maravilhoso. Abração para você. Continue. Obrigada. Gostei bastante, Maria. Muito legal o teu trabalho e digo também, né? Olha só, reforçando do reforçado. As empresas, sabe? Quando você conversa com uma bióloga, ou uma engenheira, ou uma química, você está conversando com 3 pessoas.
A empresa, ela já trabalha há 10 anos e já trabalhou quantos homens dessas, quantas mulheres estavam lá, você teria um N aí muito maior, tá? Então fica a dica, eu sempre falo, né? Provocativo, hein, por favor, né? O pessoal fala, porque a mulher não tem espaço, né? Que a gente escuta bastante por aí, né? Não estou aqui, por favor, né? Eu pego na minha empresa, né? Na minha empresa somos 10 pessoas, 4 homens e 6 mulheres. Quando eu trabalho com consultoria ambiental. Quando a gente olha assim, né, além de dar aula também, mas com consultoria ambiental. Quando eu olho na área da consultoria ambiental, é feito por mulheres, assim, sabe? Então, é muito mais mulher do que homem. Então, é fantástico, assim, é muito, muito legal. É bacana a gente já ver a inserção do gênero, né? Exato, Uma entendeu? quantidade maior em algumas áreas já. Não, é isso aí, é interessante isso, né? O João tem esse perfil na empresa dele, eu cuido lá no Butantan de 100 pessoas, eu tenho 100 pessoas na minha equipe. Das 100 pessoas, Maria de Lourdes, 80% são mulheres. Fantástico, né? É algo então, de se comemorar. Está assim, isso é a realidade, né, posta, né? Então, assim, isso é muito, muito fantástico, né? Então, é legal. Então, você tem muita coisa para fazer, não só no controle biológico de pragas, mas na pesquisa. Você poderia ir, o doutor José colocou muito bem. Tá bom? Então, parabéns mais uma vez, para a gente não passar o horário. Eu agradeço mais uma vez pelo teu trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Solicito só, por gentileza, a presença do Guilherme. Vocalização. Olá, pessoal. Estão todos me ouvindo bem? Muito bem. Vamos lá, doutor José. Ótimo. Guilherme, interessante o que você fez também, né? Você fazer análise de vocalização, né, desse grupo. Mas eu fiquei encafifado com uma coisa, cara. Primeira coisa, você falou que usou dados de bases públicas, correto? Sim. Você acha que esses dados de bases públicas, eles foram feitos com a mesma técnica, com o mesmo equipamento, da mesma forma? Não, eles não foram. Existe uma variação muito grande de equipamento. Só que existe muito uma discussão sobre essa variabilidade. Primeiro que, em determinadas bases de dados, como Xenocanto e o Macaulay Library, tem um grau de qualidade que a vocalização tem que ser depositada. Ela tem que ser depositada sobre certos parâmetros, e dentro desses parâmetros de taxa de amostragem, formato de arquivo, alcance de microfone, existe uma variação, porém essa variação não digamos assim, significativa de um ponto de vista estatístico falando. Existe um artigo que saiu recentemente que falou sobre a viabilidade desses repositórios como fonte de dados científicos. Então, de um ponto de vista estatístico, não há diferença, e a padronização, mesmo de equipamentos de gravação, ela não interferiria na magnitude das minhas análises. O que acontece quando existem vocalizações que não têm qualidade ou não se encaixam nesses padrões, elas não entram nesse repositório. Tá bom. Muito obrigado. Porque, né, isso aí é uma coisa complicada, né? Se Sim. O equipamento não é da mesma qualidade, pode dar uma interferência e o resultado ser diferente. Sim, tanto é que... chamou atenção... Oi? Desculpa. Tanto é que na hora que a gente vai submeter os arquivos, você precisa colocar qual é o equipamento que você coloca, que você grava. Tá bom. Eu só precisava entender melhor isso. Uhum. Tá. Outra coisa, você fez a análise de 2 grupos de subespécies. Por que você não fez a análise da subespécie da região? Por exemplo, se uma ocorre no norte da América do Sul, uhum. Tem quase aí 3 mil quilômetros de distância entre a população da outra subespécie que está aqui para baixo. Certo? Uhum. A gente espera, como você falou, a gente espera que
animais da mesma espécie que ocorrem em uma distribuição geográfica bem distinta, tá? Teria diferença, por isso que são subespécies. Você falou que elas são uma é maior, outra é menor, então se espera que na vocalização também teriam diferenças. Sim. Então, se eu leigo que eu sou nessa parte de aves, e se alguém me perguntasse, eu acho que eu falo assim, com certeza deve ter uma boa variação, porque um está no extremo norte da América do Sul, o outro está aqui no centro-sul da América do Sul, tá? Mais a leste. Então, se eles estão bem longe, deve ter uma diferença de alguma coisa, Sim. certo? E ainda mais quando você tem uma distribuição geográfica disjunta. A gente vê, na minha área, que tem uma espécie animal que ocorre de Salvador até o extremo sul do Brasil, certo? E é distribuição contínua. E é a mesma espécie. O que a gente percebe? Por pressões geográficas, ambientais, existem diferenças de placas ventrais nas serpentes dessa espécie que eu estou falando, que é Bótopus jararaca, por exemplo. Certo? Então, conforme você desce, você tem diferença no número de placas ventrais. Tudo bem. Quando a gente tem dois grupos distantes como o seu, a gente espera muito mais que tenham diferenças. Pode ser que eu esteja te perguntando uma bobagem, né? Se você fizesse essa avaliação com uma boa quantidade de representantes só da subespécie aqui de baixo, será que você conseguiria diferenças? Diferenças dentro do mesmo grupo, é isso? Exatamente. Sim, a gente conseguiria. Na verdade, é o próximo passo dentro dessa pesquisa. É para verificar se a variação da magnitude dentro de cada subespécie é maior ou menor do que a variação entre as subespécies. Lógico que a gente espera que haja uma maior variação entre do que dentro. E isso já justificaria uma nova abordagem taxonômica dentro dessa espécie. Isso poderia justificar, por exemplo, análises genéticas, análises morfológicas mais preponderantes, mais específicas, para verificar se já não está ocorrendo um processo de especiação e se já não pode ser considerado duas espécies diferentes. Isso era o meu próximo ponto. Se você tem dois grupos diferentes, com uma distância geográfica de quase 3 mil ou mais 3 mil quilômetros, talvez com diferenças de tamanho já, morfológicas, na parte de tamanho, isso já seria um indicativo de subir para a espécie, né? Tá certo? Mas é isso. Eu achei interessante, te dou os parabéns, mas como a gente tem que perguntar, a gente transita por essa área zoológica, a gente percebe essas coisas, tá bom? Sim, sim. Obrigadão. Continue, tá? Agradeço. Sim, os próximos passos vão ser explorar mais ainda essa variação. Valeu. Você vai falar um pouquinho mais agora, Guilherme, você vai ter oportunidade. Eu percebi que você queria falar um pouquinho mais, você vai falar sim. Tá? Também gostei bastante do trabalho, muito bacana. Me parece, o que foi falado, eu acho que já são duas espécies, tudo indica que... Primeira questão, esses bancos de dados, eles são fantásticos mesmo, né? Ele não tem só para aves, ele tem para tudo que é bicho que vocaliza. Você tem hoje em dia esse banco de dados, inclusive para golfinhos, né? Para cetáceos e tal, você também tem lugar que você deposita, e toda a parte de frequência, né, que você acaba medindo depois, você consegue ajustar pela frequência independente de ser numa melhor qualidade ou menor qualidade, né? Então isso você consegue ajustar. Pois bem, eu queria tirar algumas dúvidas com você. Você trabalhou com 81 indivíduos. 81 arquivos. Não. Sim. É isso, 81 arquivos. Obrigado até por corrigir. 81 arquivos, ok. Você acha que esse N é um N razoável? Ou um N bom? Ou um N ruim? O que você acha desse... Aí entra numa questão um pouco mais profunda sobre a estrutura desses arquivos. Por exemplo, essa espécie, Columbina squamata, é uma espécie de pomba, muito, muito comum aqui na região neotropical,
porém que não vai ter o mesmo número de arquivos como, por exemplo, a asa branca, que é a pomba mais conhecida do Brasil, tanto pela sua abundância, quanto pela sua relevância cultural, científica e tudo mais. Então, existe um certo enviesamento nesse intuito. Eu poderia até chamar de enviesamento estético. Por exemplo, um sabiá laranjeira vai ter um número muito maior de vocalizações, porque a vocalização é aprazível para o ser humano. Eu acho que, pelo fato de eu ter conseguido extrair 83 vocalizações, é um N significativo para minha amostragem, porém eu gostaria que chegasse no mínimo a 100. Não, entendi. Então, tá claro, né? É fantástico. Uma outra questão. Em trabalhos não de vocalização, agora eu estou num trabalho de distribuição de espécie. Sim. Esquamata, ela só ocorre naquela região ali do teu mapa, ou ela ocorre, por exemplo, vamos falar de Brasil, tá? Ou ela ocorre Brasil todo? Não, ela ocorre dentro daquelas bordas, ela tem uma leve expansão na região da Caatinga e na região do Pantanal e norte e sul da Amazônia. Talvez ela esteja expandindo seus limites, porém ela é bem disjunta, ela tem uma distribuição bem disjunta, porque ela segue tanto a diagonal seca aqui, Caatinga, Chacos e Cerrado, e as savanas no norte da bacia amazônica. Então, ali na região da Venezuela, na região próxima do Caribe, tem uma região savânica, então ela prefere essas duas regiões de área aberta. Não, fantástico. Não tem columbina na região amazônica, ali naquela região, no Gap, entendeu? Não. No Gap não tem. Não tem alguns registros, mas esses registros são meio duvidosos, porque pode ser soltura, pode ser apreensão ilegal, pode ser captura. Existem alguns registros, mas o core da distribuição é disjunto, tanto ali na região da Diagonal Seca, quanto nas savanas do sul, nas savanas venezuelanas, do sul da Venezuela. Tá. Posso emendar uma pergunta na do João aí? Lógico. Olha só o que o João perguntou, né, com relação à distribuição geográfica desses animais. Você disse que eles são de áreas abertas, né? Sim. Você acha, Guilherme, que pelo fato desta população aqui do sul viver numa área aberta, e quando a gente olha para cima, quando eu olho para cima, eu falo olhando para cima pelo mapa do Brasil, tá? Sim. E acontecendo o desmatamento que vem acontecendo. Então, por exemplo, a gente pega Mato Grosso do Sul, onde Mato Grosso principalmente, que nós temos a mata amazônica que foi derrubada para dar lugar para a agricultura. Então, o que era uma área florestada virou uma área aberta. Certo? Sim. Bom, você acha que com esse avanço das fronteiras agrícolas, essa espécie ela consegue ou está conseguindo ampliar sua distribuição geográfica para norte, visto que o que era área fechada passa a ser uma área aberta? Sim. E aí poderá, inclusive, até haver um encontro das duas subespécies? Sim, tanto é que, só a título de curiosidade, eu estou abrindo aqui o mapa do GBIF, né? Que é um mapa de distribuição da espécie, pena que eu não consigo transmitir. Mas a gente já consegue observar alguns pontos de ocorrência dessa espécie, por exemplo, ali indo na região da Ilha de Marajó, chegando próximo ao sul do Tocantins, ao sul do estado do Amazonas, e são todos registros de 2010 para frente, entendeu? Então, provavelmente a expansão das fronteiras agrícolas, juntamente com o desmatamento, pode ser um meio de dispersão dessa espécie. Principalmente por quê? Porque é uma espécie granívora, e a gente sabe que a região está expandindo para a soja. Não, fantástico. Muito. E tem que continuar nessa linha mesmo. Eu gostaria, Guilherme, no teu resultado, você apresentou F1, F2, F3, T1, T2, T3. O que quer dizer a frequência e tempo, beleza. O que é 1, 2 e 3? A frequência 1, 2 e 3 é a frequência de cada uma das notas. Da primeira, da segunda e da terceira. Ali na vocalização, a vocalização dela é composta de 3 notas. Por isso ela é conhecida como rolinha fogo apagou, porque ela faz 3 notinhas. Então é a frequência e o tempo da primeira, frequência e tempo da segunda e frequência e tempo da terceira. Visualmente, não olhando os dados. Me chamou tanta atenção que eu anotei. Frequência 1, frequência 3 e tempo 1.
Isso é o que o gráfico ficou... agora eu não sei se eles estão mais parecidos, né? Pelo mais distantes, ok. Pelo box plot, F1, F3 e tempo 1 é onde teve uma diferença. Entretanto, quando você pega ali os desvios, eles se sobrepõem. Eu fiquei meio intrigado se de fato seria uma diferença significativa para que elas não se conversassem. Desculpa que a fala simples, tá? Mas se você pegar um carinha daqui e levar para lá, será que eles não conversariam? Isso é uma questão que eu não sou da área, né? Isso seria plausível de se fazer um experimento. Fazer um experimento de tentar realizar esses cruzamentos, verificar se a taxa de sucesso reprodutivo é diferente. Porém, eu creio que ainda não. Eu creio que essa barreira pré-zigótica de reprodução ainda não tenha se estabelecido 100%. Eu acho que, como a Columbina esquamata, ela tem um sistema de reprodução que depende tanto da vocalização quanto dos displays visuais, eu acho que a evolução ainda vai levar alguns milhares ou milhões de anos. Ainda precisaria desses milhares, milhões de anos para ter uma especiação completa. Mas, com certeza, isso deve ser um dos passos iniciais do processo de especiação. Porque, viu, até, Giuseppe, não me ficou claro, assim, pelos box plot, né, porque ali estão todos os dados, né, eu não lembro agora cada subespécie, quanto é que era o número só, Guilherme? No geral, as espécies do norte, Ridgway, elas são mais agudas e mais curtas, ou seja, tem tempos menores e frequências maiores do que esquamata, que é ao sul. Mas é interessante, porque no box plot isso não é assim claríssimo. Quando eu digo claro, são coisas diferentes. E isso é interessante, que teria que se tomar muito cuidado. Até parece, né? Ou melhor, até parece não. Tudo indica que está indo para o caminho mesmo de cá. O que o José falou, eu concordo, de separação. Mas na vocalização, eu confesso que eu não fiquei num primeiro momento. Não, elas conversam diferente. A vocalização não me pareceu assim. Não parece que é diferente, não parece que vai ser uma barreira de identificação de indivíduos. Exato. Mas é um dos caminhos. É um dos caminhos. Perfeito. Fantástico, Guilherme. Muito obrigado pela sua apresentação. Estou mais do que satisfeito com toda a sua explicação. João, obrigado, Giuseppe. Tá bom? Forte abraço, parabéns aí mais uma vez. Por gentileza, valeu, por Guilherme. conta só do nosso prazo aí do time. Valdemar, bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, muito obrigado. Maravilha. Gostei bastante também aí. Obrigado, Mariana. Só colocar o título do trabalho. Acho que não tem, né, Valdemar? Estou no início. Aí, vou colocar um pouquinho. Ela vai achando lá. Mas, enfim, Valdemar, enquanto ela vai colocando, trabalho bacana, né? Antes de querer saber do trabalho propriamente dito, você é aluno, você trabalha com isso? Eu sou aluno da Universidade Federal, sou no 6º semestre do curso de Ciências Biológicas e também trabalho como agente de endemias no setor de saúde. Então, é interessante, né? Porque essa tua área ela é fantástica, né? Acaba entrando aí na parte toda da biologia, né? Na parte de saúde da biologia. Só parabenizo o trabalho, né? De todos os autores, orientadores. Então, também eu gostei bastante, especialmente no desenho amostral. Os 3 lugares ali da base, né? Norte, leste, não vou lembrar agora de cabeça, mas os 3 da base, essa variação altitudinal, né? Talvez eu colocaria já no título do meu trabalho alguma coisa colocando a altitude, né? Será que na região lá de Aquidauana tem diferença? Estou aqui inventando um título. Tem diferenças da ocorrência
dos flebotomíneos nas altitudes diferentes, eu já provocaria já no título. Eu acho que cabe, entendeu? Sim. O teu trabalho está muito focado ali. O que eu senti falta... Bom, deixa eu falar primeiro mais uma questãozinha interessante, né, que foi 166 metros e 249. Então, você tem uma diferença ali bem interessante. Conseguiria, Valdemar, fazer isso com uma divisão maior ainda? Você tem aproximadamente 250 metros. Conseguiria fazer 0, 50, 100, 150, 200 e 250? Na verdade, nós ficamos restritos devido à quantidade de material disponível para a realização do trabalho. E a nossa intenção realmente nesse trabalho foi que verificar se ocorria a incidência do vetor no morrinho. Aí nós dividimos em partes onde ocorria maior concentração de pessoas quando iam visitar aquele local e saber quais espécies existentes lá. Por isso nós fizemos essa divisão em pontos. Entendeu? E o título foi exatamente a ver se tem a incidência do vetor naquele local e qual vetor ocorria lá. Perfeito, não vejo que está errado não, acho que está tudo certo, né? É que como o teu trabalho teve uma questão muito forte altitudinal, eu iria bastante para isso. Gostei muito, e isso é extremamente importante, quando vocês sortearam, se eu não me engano, os lugares para você fazer a amostragem. Esse sorteio, ele é importantíssimo para você poder entrar com a estatística que eu senti falta do teu trabalho. Né? Então está em elaboração. Então, porque quando você entra com o resultado 152, agora eu não lembro macho e fêmea, tá? Mas 152, 151 de baixo para cima. 152, 151 e 283. Caramba, no topo do trabalho é onde há uma concentração desse grupo, né, que vocês estudaram. Você tem ali tudo para entrar com uma estatística, não precisa ser uma estatística muito robusta, mas você poderia entrar com uma estatística que isso gritaria, por exemplo, no teu trabalho. Foi o fantástico do desenho amostral, que foi o sorteio, vocês fizeram. Então eu achei assim, porque não houve uma escolha de lugar, houve um sorteio, né? Então, ótimo isso daí. E isso daí é uma das premissas para você poder rodar análises estatísticas, entendeu? Então você tem essa premissa. Então tá ótimo. O que faltou foi a análise. Então, Valdemar, o que eu diria para o grupo é não abandonar, tá? E trabalhar um pouco mais os dados. Na verdade, nós temos essas análises, tanto de distribuição quanto a análise amostral de cada local, só que ela só não foi colocada no vídeo devido ao tempo, que foi bem escasso, apenas 5 minutos, então nós tentamos focar em uma parte bem sucinta, para não ter... para estar distribuindo exatamente o trabalho no todo. Tá, não, fantástico, gostei do trabalho, muito bom, o trabalho muito bom e uma pena encontrar, né? Sim, encontramos, infelizmente encontramos. Não, então, é um problema de saúde, o local onde as pessoas vão lá, né? Sim. Né, para o trabalho, para a tua área, como aí um biólogo aí quase se formando, ótimo que tem o resultado, mas pensando na saúde, né, a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas é isso, parabéns pelo teu trabalho, doutor Giuseppe. Obrigado. Valdemar, corroboro tudo que o João falou, muito legal. E o mais bacana de tudo isso é que o teu trabalho tem uma aplicação prática imediata, certo? O trabalho em si é ótimo, azar das pessoas que vão ter que conviver com o problema. Azar entre aspas, tá? É um problema de saúde pública, inclusive. Mas como isso se trata de um congresso, a gente tem que ver também a parte acadêmica da coisa, tá certo? Sim. Você está participando de um congresso praticamente brasileiro, porque a gente no Brasil todo. Seria muito bacana que você mostrasse o mapa de localização de Aquidauana. Eu conheço Aquidauana, mas será que todos os colegas que estão aqui presentes conhecem onde fica Aquidauana? Então, eu só coloquei o nome e o estado, não coloquei o mapa, é verdade. Tem que ter, porque nós estamos num congresso praticamente brasileiro, né? Então, as pessoas
onde que fica Aquidauana? Né? Ontem o João falou, onde que fica Santa Isabel? Eu, por acaso, conhecia, mas ele não, ninguém é obrigado a conhecer, tá certo? Então, faltou um mapa, que eu acho que você tem que colocar, isso fica na apresentação didática, isso serve para você, para futuros trabalhos, tá? Tá ótimo. Uma coisa muito bacana que você falou, que vocês estão implantando, ou fizeram medidas de biossegurança. Isso, o trabalho teve essa finalidade, exato. Quais? Primeiramente, a informação à população que frequenta o local sobre as medidas de segurança, cuidados no não alimentar animais silvestres mamíferos, que são possíveis reservatórios da doença. Utilizar roupas, vestimentos adequados para a proteção e, principalmente, repelente. Porque como há um número grande de pessoas que frequentam lá, principalmente algumas pessoas estão acampando naquele local vários dias, então tem que se tomar essas medidas, as barracas com proteções, também com aquelas telas para não entrar os mosquitos, porque isso aí minimiza a chance de ocorrer algum incidente ali de contaminação de uma pessoa. Perfeito. Outra pergunta. E também o trabalho, né, de nosso controle lá no local. Como que vocês fazem essa divulgação? Isso é um parque, pelo que eu entendi. Deve ter uma entrada, trabalho, não tem? Sim, ele está em ponto de conclusão ainda. Como eu disse, nós não terminamos a parte documental. Após a conclusão do trabalho, nós iremos divulgar ele nas redes locais aqui da cidade, nas rádios locais também, e também repassaremos essa informação para a comunicação da prefeitura, para que ela possa estar realizando algum trabalho preventivo naquele local para aquela população que frequenta ali. Tá bom. Como o teu trabalho tem uma aplicação prática imediata em saúde pública, e você diz que estão fazendo medidas de biossegurança, e você me falou quais, e se isso é um parque onde nós temos um fluxo de gente grande para fazer atividades recreativas, esportivas, para contato com a natureza, então, se esse parque tem uma entrada, seria legal que você, né, não você, mas que sugerisse que se colocasse na entrada do parque essas informações de segurança para as pessoas. Certo? Isso, é uma sugestão que está colocando no trabalho. Ótimo, fantástico. E eu gosto muito de trabalhos que têm aplicação prática imediata. E o seu tem. Parabéns. Nossa, muito Abração obrigado. para você. Tá ótimo, muito obrigado. Muito legal, Valdemar. Obrigado aí a Luara, a Maria Bernardes, ao Guilherme e mais uma vez, Valdemar, excelentes trabalhos que nós tivemos aqui na nossa tarde. Não esqueçam que logo mais a gente terá o encerramento, e no encerramento a gente vai ter lá a premiação do trabalho que foi melhor avaliado de todas as salas. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê em breve. Uma pena que o evento está acabando, né? Mas ele foi muito bom, né, doutor Giuseppe? A gente ficou bastante feliz, foi gostoso, maravilhoso. E veja, o pessoal, o evento organizado, que era para ser do Conselho Regional de Biologia da primeira região, São Paulo, Mato Grosso do Sul, ele está com abrangência nacional, o que é muito gostoso. Somos todos biólogos de norte a sul, de leste a oeste. Ah, fantástico. Até daqui a pouco, tá? Até daqui a pouco, gente. Muito obrigado. Administração, muito obrigado por todo o apoio, tudo certo. Um forte abraço.